Olá pessoal, continuando aí o último crime doloso contra a vida, no caso o aborto. Nós já falamos do conceito, falamos dos tipos, falamos do aborto necessário. Agora nós vamos falar do artigo 128, inciso 2. É o chamado aborto sentimental, ético-humanitário. É quando o médico faz o aborto por ser a gravidez resultante de estupro. Agora, com a modificação dos crimes contra a dignidade sexual, era até chamado crime contra os costumes, agora é crime contra a dignidade sexual, o tipo penal que era do 214 foi incorporado no crime de estupro, que era o atentado violento ao pudor. Então, atentado violento ao pudor se transformou no crime de estupro. Está dentro do crime de estupro. Antes dessa inovação legislativa, perguntava-se: e se ficar grávida, a mulher, por crime decorrente de atentado violento ao pudor, quando eram distintos os tipos penais? A jurisprudência, majoritariamente, em sua maioria, com poucas divergências, dizia que também o aborto sentimental englobava o crime de atentado violento ao pudor. Tinha também, só para rememorar vocês, o crime de sedução, que foi revogado. Essa mulher era seduzida. Mas como na sedução, no crime de sedução que existia antes no Código Penal, 217 do Código Penal, hoje não é mais crime. Então, como era crime, falava: e se a mulher ficar grávida decorrendo da sedução? Não admitia o aborto nessa hipótese do crime de sedução. Só que agora surgiu um novo caso. O crime de importunação ofensiva ao pudor, que era crime de... era mais caracterizado ali no crime anão, na lei das contravenções penais. Agora virou crime no Código Penal, o crime, uma lei que elevou a categoria de crime, o crime de importunação. E se a mulher, por importunação, aquela pessoa que ejacula contra a mulher e tal, e ela ficar grávida, que é possível, né? Até, né? É possível, em tese pelo menos é possível, tanto na medicina quanto no direito. E aí, eu escrevi um artigo, mas isso não é unânime, isso é novíssimo, porque o crime de importunação é novíssimo, está no Jus Brasil, vocês podem fazer a leitura, dizendo que se a mulher, caso fique grávida nessa hipótese do novo crime de importunação, agora elevada como crime, também há a possibilidade do aborto. Mas não é posição unânime, não é posição uniforme, até porque não tem, e que o tema é novo, está aí para ser explorado, principalmente por vocês, alunos. Uma questão: o estupro permite o aborto decorrente do crime de violência real? Ou seja, o estupro decorrente de violência real se vai permitir o aborto. Então, pensemos aqui. A pessoa pega a outra na marra, com revólver, grave ameaça, violência, tá, é possível o aborto sentimental e não é crime quem pratica o aborto sentimental nessa hipótese. Agora, uma pergunta: e do aborto por violência presumida? Quando o aborto é praticado, quando o crime de estupro é por violência presumida? Quando a mulher é menor de 14 anos ou louca, por exemplo, ou está em uma certa situação que não compreende o que está fazendo. Mas vamos pensar no menor de 14 anos. A menor de 14 anos mantém relações sexuais e ela fica grávida. Pode praticar o aborto? Resposta: sim. E nós vamos ver como esse aborto é feito na sequência. Por quê? Porque aqui é preciso consentimento, entre aspas, autorização da gestante.
E se ela for incapaz, é preciso o consentimento do seu representante legal. Já é uma primeira e importante observação a ser aprendida nesse tema. E outra observação é que não há necessidade de autorização judicial. Pessoal, basta o BO de estupro, basta até mesmo uma declaração da vítima, e pode ser realizado esse aborto na verificação pelo próprio médico da ocorrência do estupro. Isso é o que a teoria do direito penal diz. E vocês devem acompanhar para conferir. Só que caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Vocês estão estudando direito, liga lá um médico amigo. Estou aqui com uma mulher dizendo que foi vítima de estupro, tal. Vou fazer o aborto e recomenda que ela faça um BO para garantir aí o médico. Mas teoricamente é o que eu disse. Primeiro, não há necessidade de autorização médica. Basta um BO. Basta uma declaração da vítima, e se ela fizer uma declaração falsa, ela que vai sofrer consequência pela falsidade da declaração, ou verificação pelo próprio médico da ocorrência do estupro. Mas, como eu disse, é de boa cautela para o médico, não custa nada pedir para a vítima faça pelo menos um BO. Tá certo? Agora, nós vamos falar das formas puníveis de aborto, que também é colocado nos manuais. A primeira forma punível de aborto, se você praticar um aborto sob o argumento de um aborto eugenésico ou piedoso, é um aborto criminoso. O que é aborto eugenésico? Vamos primeiro saber o que é eugenia. Eugenia é a ciência que estuda condições de melhoria da raça humana. Então se realiza o aborto quando se verifica que a pessoa vai nascer com problemas físicos ou mentais. Exemplo, a gestante toma talidomida, criança nasce sem braço. A gestante está com rubéola, a criança pode nascer cega, vocês bem sabem disso. Mas se fizer o aborto, sob o argumento da eugenia, aqui nós entendemos que há crime. Nós entendemos e toda a doutrina penal entende. Aqui a única coisa que entra, que nós passamos por uma forma impunível de aborto, é o eugenésico do quê? Que o Supremo Tribunal Federal autorizou? Da feto anencefálico. É uma exceção ao que nós acabamos de ver agora. Outras hipóteses não são albergadas como aborto impunível, mas sim como aborto punível. E aí nós falamos do microencefálico, né, do pequeno cérebro, que nós já falamos na aula passada. Então, só relembrando aqui, aborto eugenésico é punido, mas há uma exceção no caso do aborto anencefálico por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Aborto econômico é a segunda forma de aborto punível, ou experiência russa. Quando a gestante não tem condições econômicas para cuidar do seu filho, e é também chamada experiência russa. Nós sabemos que o comunismo estabeleceu como princípio que a infraestrutura econômica é a base de tudo, e que o restante, direito, religião, moral, etc., é superestrutura ideológica. Então, quando não se tiver estrutura infraeconômica, não se justifica passar para a superestrutura ideológica, digamos assim. Então, a família também é a superestrutura ideológica para o comunismo. Então, eles entendem o seguinte: se não tem base para criar, e base econômica para criar o filho, logicamente não se justifica que a criança nasça, então é autorizado o aborto.
Mas esse aborto econômico, assim chamado, aqui no Brasil é criminoso. E por fim e último, porém não menos importante, como diz o meu sócio Ícaro Pereira, o aborto moral é aquele praticado para preservar a honra da gestante. É até bom voltar aqui na sociedade patriarcal, em que era muito preconceito, e as mulheres ficavam grávidas, filho adulterino, de homem casado. Então, normalmente, ou a mulher era expulsa de casa e ia para a zona do meretrício, ou praticava aborto para esconder. Não se justifica no Brasil o aborto moral, tá certo? Filho adulterino, no caso, no exemplo que dei, também é um aborto criminoso, pessoal, tá certo? E dessa forma, nós encerramos aqui o estudo dos crimes dolosos contra a vida. Nós vamos começar na próxima semana, na próxima aula, a falarmos dos crimes de lesões corporais. Lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima e lesão corporal leve. Parece fácil, mas não é. Tem riqueza de detalhes, talvez, e até muito mais do que o assunto que tratamos até agora com vocês. Pessoal, estou à disposição, podem deixar a mensagem no WhatsApp, perguntas. Um abraço para todos e voltaremos na semana que vem, tá certo? Bons estudos!